Sinta-se em casa enquanto trocamos um dedo de prosa. Estou aqui junto com o Ricardo Celso, né? Ricardo Celso. Sou Zezinho. Maciel. Sou Zezinho Maciel, que é Zezinho Maciel? É morador daqui de Douradinho. E nós estamos aqui num lugar onde tem uma exposição da história de Douradinho, que o Ricardo vai nos contar, né, Ricardo? Então nós vamos começar por esse banner, né? Isso. Inicialmente que nós temos essa tela principal, que é para mostrar quem são os participantes dessa exposição. É uma ideia que surgiu aqui em Douradinho e nós buscamos ajuda fora para que a gente tivesse mais força de fazer um trabalho mais consistente. Sim. Aí hoje nós temos um grupo de trabalho que é membros do Instituto Federal, nós aqui de Douradinho, a Associação Ambiental Cultivar, que é de Machado, a Paróquia São Sebastião e alguns voluntários que nos ajudam aqui também em Douradinho. Para fazer essa reunião de material? Isso, para fazer umas buscas de pesquisas bibliográficas, pesquisa de documentos, pesquisa de fotos, depoimentos, entrevista com os moradores mais antigos, visita em campo nas fazendas. Aí a gente vai buscando as informações, vamos coletando e nós estamos organizando essas informações para que futuramente a gente consiga publicar um livro sobre a história de Douradinho. Então essa exposição é o primeiro passo para a publicação da história de Douradinho. A exposição é um resumo, uma síntese da história que nós pesquisamos e a gente vai mostrar ela já de antemão para a população, para as pessoas que tiverem interesse, e o trabalho continua e a gente está consolidando as informações de uma forma mais consistente para elaborar um livro. Só a título de curiosidade, Douradinho tem quantos anos? Então, quando a gente iniciou as nossas pesquisas, eu ainda estava até meio sozinho ainda, a gente trabalhou com 4 perguntas. Quando, como e de que forma surgiu o Douradinho? E se houve um fundador, quem foi esse fundador? Essas foram as 4 perguntas que norteou as nossas pesquisas iniciais. Nós não encontramos claramente qual foi a data de fundação de Douradinho, mas nós encontramos os primeiros registros que se fala de Douradinho. Douradinho é bastante antigo. A gente vai ver ali na frente alguns marcos históricos que falam de Douradinho, existindo já o Douradinho bem antes de todas essas cidades aqui da nossa região. E hoje ele é distrito de Machado? Nós somos distrito de Machado. Infelizmente ainda não emancipamos, né? Mas é um sonho também. Aí a gente pode ir caminhando aqui que eu vou mostrando para vocês um pouquinho do que nós já pesquisamos. Aí do lado de dentro aqui a gente tem uma historinha sobre a exposição, que é isso que eu acabei de falar ali atrás. E aqui a gente tem uns agradecimentos. É sempre bom agradecer quem nos ajuda.
Aqui tem vários nomes de pessoas que vêm nos ajudando de forma voluntária. Pessoas que dão entrevista, pessoa que fornece documento, fornece foto, dá depoimento, recebe a gente nas fazendas, em casa, para dar informações. E a gente até tem medo porque essa lista já devia estar até aqui embaixo. Tem mais gente. Tem mais gente te ajudando. Mas quando nós elaboramos a lista para agradecer das pessoas que merecem um agradecimento especial, foi em abril e a gente continuou trabalhando, então essa lista tinha que ser aumentada. Sei. Aqui tem Amadeu Maciel, Flávio Maciel, Hugo, Terezinha Caprone, Eloir Caprone, tem muita gente que vem nos ajudando de forma voluntária. Isso contribui muito com o nosso trabalho. Porque para fazer a junção de fotos, de história, é complicado, né? Isso. É complicado. Documentos também, né? Às vezes você precisa de alguns documentos mais robustos, que fundamentam a verdade da história, e às vezes esses documentos estão em locais que a gente não tem muito acesso. Mas felizmente a gente encontra algumas pessoas que abrem as portas para nos ajudar. Aí aqui, antes de falar direto de Douradinho, nós elaboramos uma tela para contextualizar, entender um pouquinho, né? Até quando vem criança é bom que saiba isso aqui primeiro. O Brasil foi descoberto em 1500, né? Mas já habitavam os indígenas aqui. E aí nós fomos fazer uma pesquisa se o Brasil foi povoado por tantos índios, quais foram os índios que habitaram a região de Douradinho. Aí nós descobrimos documentos que nas margens do Sapucaí e Dourado viveu as tribos Mandibóias, talvez até próximo de Turvolândia, talvez, né? As margens do Sapucaí e Dourado, principalmente do Médio Sapucaí, que a história conta, da nação dos Cataguases. Aí, até estudando sobre esses índios, fala que eram os índios robustos, altos, fortes e bastante ariscos, com a presença dos brancos quando chegaram para procurar ouro, eles sempre foram se afastando, fugindo, né? E Mandibóias na língua deles. Esse em que ano, Celso? Isso, nós temos alguns documentos que mostram a descoberta do rio Sapucaí, que tem umas divergências, uns falam que foi em 1595, outros falam que foi em 1695. Alguns sertanistas entravam pelas águas para procurar ouro e fundamentar a posse de Portugal, né? Então, o Sapucaí fala que entre 1595 e 1600 e pouco já tinha navegado por aqui. No ano de 1600, mais ou menos. Tinha índio, olha que interessante isso. E aqui, 1695, já se fala da descoberta do ouro, né? Na região onde nós estamos aqui, sul de Minas, 1695. Através do rio ou terra? As entradas principais primeiras foram pelos rios. Porque era sertão, né? Aí depois foram fazendo a abertura de estradas através dos bandeirantes. Até o pessoal fala que quando descobriu o ouro na região de Minas Gerais, alguns historiadores comentam que muita gente veio se aventurar para procurar ouro na região sul de Minas. Rio Verde, Sapucaí, Rio Grande, né? E muitos vieram com cara e coragem. Era um sertão bravo, aí fala que muita gente morreu de fome com a mão cheia de ouro. Achava ouro, mas não tinha nem o que comer. Não tinha o que comer, não tinha onde vender. Aí que entra a importância dos bandeirantes, porque a coroa portuguesa preparou homens, né, que vinham em comitiva, trazia alimento, bagagem, burros de carga e tal, montava acampamentos e com técnicas de sobrevivência no sertão. Mas muita gente vinha com cara e coragem e morria aqui com a mão cheia de ouro e com fome. Então, Celso, nessa região que a gente vive aqui hoje, né, porque Douradinho, eu sou de Turvolândia e sou de Douradinho. Tem aqui quantos quilômetros mais ou menos? Uns 30? 28. 28. Pela ponte ali de Sapucaí. 28. Então é essa região aqui que nós estamos conversando, aqui era sertão? Era um sertão. Porque em 1700... Não tinha estrada então, não tinha nada de estrada. Não tinha nada. Aí em 1709, porque o território de Minas, antes da criação da capitania de São Paulo e da capitania de Minas, esse território de São Paulo, Minas Gerais, pertencia para o Rio de Janeiro. Porque o Brasil começou na beira do mar, né? E depois foram entrando para dentro do sertão. Então as primeiras cidades foram Rio de Janeiro, Salvador, Recife e tal, depois que eles foram entrando mais adentro do sertão, longe do mar. O interior, né? Isso. E a capitania de São Paulo, ela foi criada em 1709.
porque eles dividiram o Brasil em 12 capitanias, depois que 14, 15, alguma coisa assim, né? Que eram tiras de terra para administrar o Brasil. E as primeiras foram as que estavam na margem do mar. São Paulo, então, surgiu primeiro que Minas Gerais. Em 1709, eles criaram a capitania de São Paulo, depois descobriu o ouro na nossa região, juntou o nosso território com São Paulo e ficou com o nome de Capitania de São Paulo e Minas dos Ouros. Mas a capital era São Paulo. Aí a importância do ouro, como é que foi? Falava-se que nessa época começou a ter mais gente do lado de cá do que propriamente lá em volta de São Paulo, por causa do ouro, que muita gente começou a descer para a região de Minas. E em 1720, 11 anos depois, pela importância do ouro, necessidade de fiscalizar a exploração do ouro, a coroa portuguesa mandou criar também a capitania de Minas Gerais em 1720. Então desmembrou Minas Gerais e São Paulo, que a partir desse momento começam aquelas questões de divisa, teve aquela revolução, briga de paulista com mineiro, né? Mas até então não tinha paulista nem mineiro, era um povo só. Mas depois, com a divisão, já começou as rixas, as questões de divisas territoriais e tal. Mas uma coisa interessante que a gente colocou nessa data é que Douradinho, quando se fala na conversa de rua, no bar, se fala, tem 400 anos, tem 350. É muito antigo, mas nem tanto, porque Minas Gerais, autônoma e independente de São Paulo, tem 301 anos agora. Né? Minas Gerais, 301 anos? Até a Rede Globo... Nós estamos tendo aqui uma aula de história daquelas, né? Eu não sei se vocês... Essa separação aí dos estados, São Paulo e Minas Gerais, eu não tinha conhecimento porque que era dessa forma. São Paulo e Minas foi um território só. Aí, em função do ouro, criou a capitania de Minas. Então nós somos mais novos que São Paulo. E 11 anos depois da criação de São Paulo, que nós separamos. E a Rede Globo, inclusive, está com um trabalho bacana. Lá estão fazendo a revisitação da história de Minas, mostrando os 300 anos de Minas. 301 agora, em 2021. Então, mas aí a gente estava nesse período... Aí caiu por terra o que o povo falava, que Douradinho tinha 400 anos. Não tem, né? Não tem. Então tem estimado, Douradinho tem quantos anos? Aí a gente vai para cá, a gente vai ver isso. Vamos chegar na idade de Douradinho. Aí procurando alguns documentos e alguns livros que já publicou alguma coisa a respeito de algum assunto que cita Douradinho, nós fomos encontrar a primeira vez ouvindo falar de Douradinho, 1745. Quer dizer, 245 anos depois da descoberta do Brasil e 25 anos depois da criação da capitania de Minas Gerais. Foi o primeiro documento que você achou falando de Douradinho? Na verdade, não foi nenhum documento. É uma publicação, um tal de Tarcísio José Martins, do Instituto Geográfico de Minas. Ele escreveu um livro contando a história da igreja no sul de Minas. E nesse livro, ele fala da criação de duas dioceses, que antigamente falava bispado. Bispado de São Paulo e bispado de Mariana, que é a cidade mais antiga de Minas, né? Aí ele fala que criou o bispado de Mariana e o bispado de São Paulo para dividir o território da administração da igreja. E aí ele cita que 11 igrejas, mesmo estando do lado de Minas Gerais, continuou pertencendo para São Paulo. E quando ele cita essas 11 igrejas, ele cita no livro dele, São João Batista do Douradinho. Aí foi a primeira vez que a gente viu falar em Douradinho. São João Batista do Douradinho? Que é o nome do padroeiro e o nome que deu depois a freguesia. Freguesia de São João Batista do Douradinho. E hoje está denominado só Douradinho? Só Douradinho, só Douradinho. Mas é interessante aqui porque foi a primeira vez que se falou. Aí nós estamos num grupo de trabalho e a gente está procurando documentos mais fortes que comprove essa informação desse tal de Tarcísio José Martins. Porque o nosso grupo de trabalho está querendo muito em cima de documentos mesmo, né? Mas se ele publicou, é porque realmente já existia o Douradinho. 1746. Que coisa interessante, viu? E em 1746, aí vizinho de vocês lá, descobre ouro na região de Santana do Sapucaí, que é o Silvanópolis, né? E com a descoberta do ouro, rapidamente lá desenvolveu a comunidade lá também. A ponto de que em 1748 já estava criando a freguesia de Santana do Sapucaí, ou seja, a paróquia, né? A igreja já estava se estabelecendo ali. Só você me contando essa parte aqui, eu já começo a imaginar, né?
Então, aqui na região, os dois primeiros povoados seria Douradinho e Silvianópolis, né, que é chamado de Silvianópolis hoje, mas muita gente conhece por Santana. Então, seriam os dois mais antigos. Se a gente considerar o lado esquerdo do Sapucaí, a água descendo aqui do lado esquerdo... Do lado de cá. Do lado de cá do rio, porque a mais antiga mesmo é Campanha. Campanha, em 1737, já fala da existência dela. E foi a primeira vila aqui do sul de Minas, ela é considerada o berço do sul de Minas. É onde a povoação mais importante que surgiu aqui na região foi Campanha, mas está do lado de lá. Agora, se considerar do lado de cá, e dividir o rio Sapucaí em alto Sapucaí, médio e baixo, do médio Sapucaí abaixo, os dois lugares mais antigos é Santana do Sapucaí e Douradinho. Nossa, que interessante. E o Douradinho surgiu dentro do território de Silvianópolis. Primeiramente, nós pertencemos para eles, porque o território de Santana do Sapucaí era enorme, pegava desde lá onde eles estão até aqui embaixo, descia aí para o rio abaixo, essa margem esquerda aqui do Sapucaí todo. E o Douradinho foi surgir dentro desse território enorme que era Santana do Sapucaí. E nessa época e nessa data tinha muito ouro. Aí fala-se que era uma corrida enorme, era o pessoal batendo esse espaço aqui do sul de Minas à procura de ouro, porque diz que tinha muito ouro, principalmente o de aluvião que eles falam, né? Que é o ouro encontrado no brejo, na água, nos córregos, no rio, que era peneirado. Então, que era muito abundante os ouros nessas regiões, aqui do sul de Minas, né? Aí fala que foi batido esses caminhos por aqui todo. E aí descobriu em Santana do Sapucaí, depois descobriu em Cabo Verde lá para baixo, né? E tem uma outra história também que nós encontramos em um outro livro, 20 anos depois, 1765, que vem falar de Douradinho também. Fala que criou uma estrada, que a gente não sabe onde é, de Cabo Verde a Santana do Sapucaí, que era 2 pontos, eram 2 vilas já bem estabelecidas, e os interventores do rei vinham cobrar o quinto do ouro, né, que eles falam quinto dos infernos, e ver onde tinha mineração clandestina, porque tinha muita mineração que a coroa portuguesa não sabia nem onde estava. E com esse caminho era para facilitar o recolhimento do imposto em Cabo Verde e Santana. E no meio do caminho fica fácil também de dar uma vigiada onde que está explorando para o rei coletar os 25% do ouro. E nessas histórias da construção dessa estrada em 1765, ele fala que rapidamente o lado esquerdo do Sapucaí foi povoado com a abertura dessa estrada. Ficou mais fácil de chegar, né? E aí comenta assim, acima da confluência do Rio Dourado com o Sapucaí, porque o Sapucaí encontra com o Dourado, encontra com o Sapucaí aqui embaixo, aqui no território do Douradinho mesmo. Aí fala que acima dessa confluência, o autor usou esse termo, florescia uma comunidade pelo nome de São João Batista do Douradinho. Então, em 1745, um livro comenta sobre Douradinho pertencendo a São Paulo, mesmo estando lá de cá, a parte religiosa. Em 1765, a construção dessa estrada começou a povoar muito rápido essa região esquerda do Sapucaí, que estava surgindo o São João Batista do Douradinho. Então, as datas mais antigas que nós encontramos. Então, a estimação é de 1745 para cá. É isso, para cá. Quantos anos que dá? Dá 1945, dá 200, né? Mais 60, 260, 270, alguma coisa, né? 270 anos, mais ou menos. Antigo, né? Mas com base em documentos mais fortes e não em que alguém escreveu, que isso a gente está buscando também, nós fomos atrás dos primeiros batismos, os primeiros registros, tal. Essa data aqui para mim é referência dessa informação. A criação da paróquia de Santana do Sapucaí na data de 1748. E o que eles têm lá de história é os registros da paróquia, né? Então deve ser um casamento, um batismo, né? Que eles aproximaram a data. Muito interessante. E aqui em 1789, né, já está passando por aquela rebelião aí, os mineiros participando da conjuração mineira, aquela coisa toda, só um marco histórico, mas
Atrás de documentos, nós encontramos inclusive documentos de Santana do Sapucaí, porque aqui pertenceu para Santana do Sapucaí, nasceu dentro do território de Santana do Sapucaí. Em 1792, aqui são documentos fortes mesmo, documentos robustos. Os primeiros registros de batismo de douradinhenses. Mas aqui Douradinho pertencia a Santana? Nós surgimos como um povoado, como um arraial, dentro do território da freguesia de Santana do Sapucaí. Até que foi criada a freguesia de Douradinho, nós pertencemos para eles. Porque aí a freguesia de Douradinho foi criada em 1813. Então, desde o nosso nascimento até 1813, nós pertencíamos a Santana do Sapucaí. Depois a gente foi pertencer para outros lugares, mas inicialmente nós surgimos dentro do território deles e depois desmembramos do território deles. Muito interessante isso. Mas os primeiros batismos de douradinhenses nós encontramos nos documentos da igreja em Santana do Sapucaí. Lá tem o livro do tombo, né? A igreja tinha uns livros de apontamentos com esse nome, livro do tombo. Ele é de 1786 que foi aberto. E durou muitos anos, eles foram anotando ele até ele encher. E aí, em 1792, tem registro de moradores de Douradinho levando seus filhos para serem batizados lá em Santana do Sapucaí, porque a sede da freguesia era lá. Então, aí tem o nome do pai, da mãe, das crianças que foram batizadas, gente daqui de Douradinho para lá. E o Douradinho evoluiu um pouquinho rápido nesse período, porque em 1803, isso aqui não é uma foto, é só um desenho para imaginar, documentos de Santana também falam, já existia uma pequena capela, onde é o São João Batista de Douradinho, com alguns moradores em volta, e que muita gente, não tinha outras cidades, não tinha Paraguaçu, não tinha Goitá, não tinha Carvalhosa, não tinha Machado ainda estava começando a querer surgir. Então, todo esse pessoal da zona rural se reportava a essa capela, aqui para batizar, casar e tal, né? Então, a igreja de Santana fez essa referência que já existia uma pequena capela em 1803. 1803. Em 1804, documentos também de Santana do Sapucaí falam que já existia o cemitério também aqui. Quer dizer, um ano depois que fala da capela, já fala do cemitério, um ano depois. Até dá o nome do padre lá de Santana, que ficou responsável pelo cemitério. Padre Joaquim Borges. Joaquim Borges, 1804. Em 1806, muito rápido, já fala da construção de uma igreja maior, porque a capela estava pequena para comportar tanta gente. Em 1806, bem rápido, né? O primeiro batismo aqui já fala da capela, aqui já tem o cemitério, e aqui já está falando da construção de uma igreja grande. Aí essa igreja, segundo os mais antigos, aqui, ela durou muito tempo. Ela foi construída aqui em 1806, mas até 1944, então as pessoas que são mais ou menos dessa data aí, ela existiu até próximo de 1950. E ainda tem algum vestígio de construção? Não? Quando foi fazer o coreto, aí descobriu que tinha muita pedra ali onde está o coreto, que é um pouquinho para baixo da igreja atual. Então é ali onde está mais ou menos o coreto, que era uma igreja sem torre, grande, ampla. Papai casou nessa igreja. Casou nessa igreja, né? Foi 49? Eles falam que ela durou mais ou menos até próximo de 1950. 1950? Né? Batizada também. Então. Você foi batizado ali naquela igreja? Foi. Eu sou de 1950. 1950? E aí, que interessante. Aqui é elevado à condição de freguesia. Elevado à condição de freguesia era muito importante naquela época, porque não existiam cidades, né? Era arraial, povoado, freguesia e as vilas que eram as mais importantes. Vila da Campanha, Vila de Ouro Preto, E Douradinho é elevado à vila, à freguesia, que é colocar a paróquia na localidade e a igreja misturava-se com o Estado, né? Ela ajudava o Estado a administrar os territórios, então aqui já passou a ter coletoria, registro de documentos, emissão de escritura e desmembrou de Santana do Sapucaí. Aproveitando a história que ele está aqui, nessa época aí que o senhor era criança, aí de uns 7 anos, 8 anos, que jeito que era? Quando tinha mais ou menos... A igreja? Não, meu pai casou nela e eu sou de 1950, com certeza batizou nela. Mas aí o senhor cresceu por aqui?
por aqui. Que jeito que era assim, o momento, assim, o senhor tinha lá uns 7, 10 anos, mais ou menos? Era bom demais. Era bom demais? Nem luz não tinha, a gente fazia arte. Não tinha luz, tinha rua? Tinha rua, tudo a água muito pequena, pouca água, né? Pouca água? Pouca água. Problema sério, né, de água da gente. Eu sei que era difícil, mas a gente gostava, né? Então, dentro de casa não tinha luz. Dormia cedo. Quando já tinha uns 14 anos, tinha um bailinho. Era 11 horas mais ou menos, apagava a luz, tinha luz de motor. Tinha luz de motor? Sim. Era o quê? Era usina, será? É diesel, né? Motor, né? Diesel. Diesel? 11 horas eu desligava a força e tinha que ir embora. Dormir. Dormia cedo. Mas levantava muito cedo, né? Ah, muito cedo. Tinha leite, aquela coisa, né? De rocinha. Esse povo tem saúde, né? Né, Roberto? Vive mais que a gente. 71 homens, da Bepinga. Tem saúde. Graças a Deus, pita. Tudo quanto é ruim. Tudo quanto é ruim. Então, Meire, aí criou a paróquia aqui, né, em 1813. Então, do surgimento do Douradinho até aqui, foi uma evolução até considerada rápida, né? 1813. E o padre que criou a freguesia aqui, ou que articulou para criar a freguesia, era de lá de Santana do Sapucaí. Ele alegava os motivos para criar a freguesia. Ele falava que já existia uma igreja bem construída, já existia vários moradores em volta da igreja e que o território que o Douradinho atendia era muito extenso. Depois a gente vai ver ali na frente, nosso território ia até lá perto do Poço Fundo, ia lá onde é o Paraguaçu. Era grande. Era muito grande. Aí ele falou que ele não contou, mas ele estimou, né? Ele pediu para o bispo para criar a freguesia aqui, segundo os documentos da Santana lá, que nós encontramos. Esses documentos agora estão na Diocese de Pouso Alegre. Aí ele falava, olha, cerca de 8 mil pessoas nesse extenso território se reportam à igreja de Douradinho, para casar, batizar, né? Sepultar os mortos e tal. Aí ele falou que precisava criar uma freguesia aqui, uma sede de paróquia. E alegava que era muito difícil de sair daqui para ir em Silvianópolis e de vir de Silvianópolis atender também aqui os padres. Aí falava que o caminho era difícil, eu não sei o que ele quis dizer com esse difícil, certo? Não, só cavalo. Cavalo, que tinha que ultrapassar 2 rios sem ponte, que deve ser o Sapucaí e o Turvo, né? E com base nessas justificativas desse padre de lá, que o nome dele é esse aqui, Padre Luiz Gomes de Oliveira, criou-se a freguesia daqui. E ele veio para Douradinho tomar conta da freguesia. Aí ficou aqui separado de Silvianópolis. Silvianópolis, Aí, aqui alguns documentos que nós encontramos na implantação da paróquia. Aí, quando é 1816, administrativamente, o Douradinho passa a pertencer para a Campanha, que era a primeira vila da região. Era uma freguesia que tinha uma autonomia mínima, né, mas pertencia à Vila da Campanha, onde era a sede da comarca. Então nós pertencemos também para a Campanha por um período. Nossa, que interessante, viu? Então foi para... E quanto aos fundadores... Douradinho foi pertencente, então, para Silvianópolis primeiro, para depois para a Campanha. Depois para Alfenas e depois para Machado. Depois para Alfenas e depois para Machado. Isso. Imagina a confusão de documentação. Pois é, vai bem longo. Agora aqui tem um senhor aqui de Machado que já faleceu, ele publicou um livro de Machado, a história de Machado, ele chamava Ricardo Rebelo. Ele escreveu, o nome do livro dele era Machado até a virada do milênio, quer dizer, até 2000. E no livro dele ele dedicou umas 8 páginas falando sobre Douradinho. Aí é a primeira pessoa que informa sobre os fundadores. Mas ele mesmo fala que não tem comprovação documental que sejam essas pessoas, mas que quando ele foi colher entrevistas, depoimentos dos mais velhos, dos mais antigos, aqui de Douradinho, da região, alguém comentou para ele que teria sido Maria Leite e os seus irmãos, que o pai dessa Maria Leite, chamado Silvestre Leite, teria morrido afogado no Sapucaí e que os filhos trouxeram ele para ser sepultado onde nós estamos aqui, mais ou menos em Douradinho. E que aí ergueu uma capela em honra ao pai sepultado, construiu casa em volta, que aí seria a origem do Douradinho. Mas isso é informação que ele coletou oral.
Alguém que contou isso para ele. A gente acredita que tenha sido o Luiz Toledo, que foi uma das pessoas mais... A gente está procurando para ver se a gente encontra documentos mais fortes que confirmem isso. Nós procuramos documento de terra. Silvestre Leite realmente existiu aqui na região. Foi proprietário de terra aqui do lado esquerdo de Sapucaí, que a gente não sabe onde é. Mas sobre os filhos dele serem os fundadores, a gente precisa de mais confirmações. Muito interessante. Aqui nessa tela, a gente já dá um avanço no tempo bem longe, né? É 1939, aí o Douradinho já está pertencendo para Machado. Para Machado, que é pertencente Até hoje. E o território, eles fizeram um mapa nessa data do município de Machado. Aqui dá para você ver, ó, Zezinho, o tamanho que é o município de Machado, é muito grande. O Douradinho está onde? O Douradinho está aí dentro. Ele só separou aqui a parte urbana. Aqui a parte do Douradinho. Urbana, Mas faz divisa com Turvolândia, faz divisa com Cordislândia, faz divisa com Paraguaçu, faz divisa com Alfenas, faz divisa com Campestre, Serrania. Então é muito grande. Muito grande. Acho que é 5.000 quilômetros, né? Não sei quanto é. Muito grande. 5.000 quilômetros de extensão? O território de Machado? Até, você falando disso, tem um pedaço ali da estrada de Cordislândia, que um pedaço pertence a Turvolândia, aí uma parte é Machado, aí vem outra parte que é Cordislândia. O Machado está bem num território ali rural, bem no meio, e é uma extensão grande. Uma extensão grande. Muito grande. É difícil até uma estrada, é até complicado, né? E nessa data eles fizeram um mapinha do perímetro urbano aqui de Douradinho. Não mudou muita coisa, não. Continua. Na verdade, esses pontinhos eram as casas que tinha em 1939. Até tinha um número de casas, mas eu não lembro de cor. E agora isso aqui está mais concentrado, encheu mais de casa e surgiu uma vila nova aqui. Até a construção dessa vila nova foi liderada por um tio dele, seu Mazico. Aí aumentou mais um pedaço aqui para cima do cemitério, mas aqui não mudou muita coisa não, só aumentou as casas. Quantos habitantes tem aqui? Está em torno de 2.000. 2.000? Lugar sossegado, tranquilo de se viver, né? Você sabe que até é bom não crescer, né? Tem muita gente. Você tem razão, viu? Aí aqui a gente avança um pouquinho no tempo. Ali a gente fez um pulo lá no 1939, só para mostrar o mapa, mas aqui nós encontramos um documento de terra nessa data aqui, 1855, 1856. O Douradinho, como sede de freguesia, ele administrava o seu território, né? E aí a sede aqui da freguesia, que moravam 3 padres, tinha uma vara eclesial e tal, aí fizeram uma exigência para que todos que tivessem propriedade rural, fazenda, sítio e tal, viessem aqui cadastrar suas propriedades rurais. Aí nessa data nós encontramos os documentos, foram catalogadas 198 propriedades rurais. Pelo tamanho do território parece pouco, mas é que as fazendas eram muito grandes. Isso eu já ouvi falar. O território era enorme. Aqui era muito grande. E aí, com base nesse documento de terra, nós sentamos e montamos um mapa para a gente ter uma ideia do tamanho que era o Douradinho. Aqui esse mapinha, esse aqui. Fazendas que estão lá no município de Poço Fundo, hoje, foi cadastrada como se fosse de Douradinho. A fazenda Limeira, onde faz a cachaça Limeira, era do Douradinho nessa data aqui. Em então, 1856? Isso. Então a gente ia até perto de Poço Fundo. Território grande. Então, ultrapassava Carvalhópolis, a gente ia para lá. O nosso território ia além do Carvalhópolis. Ali, a fazenda Espírito Santo é uma que está na margem da rodovia de Carvalhópolis para Machado, do lado direito. A gente ia para quase perto de Machado também. O território era muito grande. Ali o São João, que está próximo de vocês lá, ó, eles falam bairro São João. Bairro São João. Mas existiu lá uma fazenda com esse nome, Fazenda São João, que era muito grande. Ela estava dentro do território de Douradinho também. Foi cadastrada como se fosse de lá. Lambari, Santo Antônio do Pinhal, que a gente imagina que seja o Pinhalzinho, que a gente não tem certeza. E aqui próximo, nós íamos lá perto de Turvolândia.
Fazenda do Retiro. Fazenda do Turvo, Fazenda do Retiro, foi cadastrada como se fosse de Douradinho. Depois a gente vai encontrar documento da criação do distrito de Turvolândia, falando que quando criou o distrito de Retiro do Sapucaí, parte do Douradinho foi passado para o território de Turvolândia, para compor o território de Turvolândia. Então nós fomos perdendo. Aí depois vai surgir Poço Fundo, nós passamos uma parte do nosso território para compor o distrito. Aí vai formando os outros municípios, vai formando o território dos outros municípios e vai reduzindo. Vai diminuindo o nosso. É meio natural também, porque vai surgir novas localidades, né? Mas vai enfraquecendo também, de certa forma, a nossa comunidade. É porque a extensão era tão grande, foi partilhando com os outros municípios, né? Aí aqui a gente tem uns marcos históricos importantes também, que é aqui, ó, 1841 foi feita uma lista nominativa de Douradinho, tipo um recenseamento. Aí tinha 1.630 moradores. 1.630 moradores em 1841. Em 1841. E aqui uma data importante também, aí já está acontecendo a libertação do Brasil em relação a Portugal, né? A proclamação da independência. E em 1840, nós que éramos sede de freguesia, surge dentro do nosso território o Carmo do Douradinho, que depois passou a chamar Carmo da Escaramuça e depois passou a chamar Paraguaçu. Então, lá pertenceu para Douradinho. Essa foto aí é de Paraguaçu. Paraguaçu? Deve ser a primeira igreja e tal, tem um livro deles lá com parece essa foto. Demais a igreja daqui. Foi mais que uma cópia, né? Eu achei que era aqui. E aí a história deles lá da fundação de Paraguaçu conta que os moradores lá pertenciam para Douradinho, então eles vinham casar, vinham batizar, vinham sepultar os mortos e tal. E era muito longe e caminho difícil também, igual aconteceu com a gente em Santana. Aí eles vieram aqui em Douradinho, os fazendeiros, sitiantes e tal, pediam autorização para os padres daqui que moravam aqui, que eram mais de um, que administravam a freguesia de Douradinho, pediam autorização para construir uma capela e um cemitério. Então, ao invés deles virem aqui, de vez em quando os padres iam lá para atender eles, uma vez por mês, ou 2 meses e tal. E aí os padres autorizaram a erguer uma capela e um cemitério. E com isso, a localidade aqui cresceu muito rápido, até mais que o Douradinho. E aí, em 1840, o que aconteceu? Os padres transferiram a sede da paróquia daqui para lá. Então, inverteu, eles pertenciam para a gente passou a pertencer para eles. Na parte religiosa, né? Não na parte civil. Então, mais 2 anos depois, cria de novo a paróquia aqui, mas sem tirar deles. Então, nós já perdemos aqui o território de Paraguaçu. E surge Douradinho de novo como freguesia 2 anos depois. Isso aqui vai durar depois até 1958, que transfere a nossa paróquia para Carvalhópolis, que está até hoje também. Então, nós criamos a paróquia 2 vezes e perdemos 2 vezes. E em 1851 tem um fato interessante de Douradinho, é que tem... moradores daqui nessa época, nós encontramos documento, abaixo-assinado e tal, pedindo para mudar o Douradinho de lugar. A ideia era levar o Douradinho para a Fazenda do Lambaré, que é mais ou menos aqui na direção de Carvalhópolis. E a justificativa para essa mudança seria que o Douradinho estava perdendo muitos fregueses para as localidades que estavam surgindo para lá, que é o Poço Fundo, Machado, Alfenas. Então eu queria levar a igreja mais para frente para ver se não perdiam esses fregueses. Mas por algum motivo isso não aconteceu, não se mudou o Douradinho. Essa igreja não é do Belo Horizonte? Que sei lá. Aqui fala-se que, nos documentos da igreja, fala que era para mudar o Douradinho de lugar. Não fala de Belo Horizonte, não. Papai falava, porque ele até levou nós uma vez que ele ia para Belo Horizonte. E a catedral para cima. Acharam pouca água, isso aqui, mas não é nada. Eu acho que não. Nós encontramos documentos que aqui foi sondado para ser Belo Horizonte, porque Belo Horizonte foi uma cidade planejada, né? Meu pai falava isso. Eles procuraram por um local. Também já ouvi essa história. Procuraram por um local para instalar a capital. E aí parece que foi Douradinho, parece que foi uma cidade aqui para baixo, não sei se é Japuí. Eles procuraram por várias cidades até encontrar o Curralzinho, que era uma vila também, na Serra do Curral lá, que
preferiram lá e levaram para lá. Aí só encontramos documentos que falavam que Douradinho foi sondado para ser a capital, mas não falam onde é. Se seria aqui mesmo, se seria nessa mudança. Aqui só fala dos moradores querendo levar o Douradinho para lá, com documentos. Mas é interessante a história, né? Mas aí não aconteceu essa mudança. Mas já se percebe a preocupação dos douradinhenses com a perda da população para outras regiões. Já é uma... A gente avança aqui um pouquinho, caminhando mais para o final. Aí em 1864 cria-se mais uma vila, a Vila Formosa de Alfenas. E quando cria essa vila, ela criou em 1860. Em 1864 Douradinho sai administrativamente de pertencer para a campanha e passa para Alfenas. Mas durou pouco tempo. Em 1870 volta para a campanha de novo. Aquilo que você falou, né? Uma hora está para lá, outra para cá. Aí volta, e a gente fez questão de fazer um marco aqui, que nesse período que o Douradinho teve entre campanha e Alfenas, o Brasil estava participando da principal guerra. Quer dizer, participou da Segunda Guerra Mundial, mas como ajudante, né? A Guerra do Paraguai. Mandando soldados, mas guerreando contra alguém mesmo foi contra o Paraguai. Né? Essa guerra durou cerca de 6 anos, e nós encontramos jornais em campanha dizendo de douradinhenses que participaram da Guerra do Paraguai. Esse trecho aqui do jornal, inclusive, fala de um desertor, uma pessoa que foi convocada para a guerra, mas caiu no mar. Você não foi Caiu fora. E aí o jornal comenta que a Polícia Imperial, que ainda era império, né? O Brasil ainda estava vivendo o período imperial, a Polícia Imperial mandou vir aqui em Douradinho para pegar o sujeito que desobedeceu. Aí o jornal aqui fala, tem até o nome, mas a gente recortou só um pedacinho, que ele não ofereceu grandes resistências, então pegaram ele, né? Acho que na verdade ele queria só fugir mesmo. Não é Martins? Não é Martins? Eu não lembro o seu nome. Mas aí ele volta depois para a campanha aqui nessa data. Em 1871 já está se criando o Poço Fundo, que teve o nome de Jimirim, depois Machadinho, e agora Poço Fundo. Aí quando criou a freguesia de Machadinho lá, Jimirim, desmembrou boa parte do nosso território para eles, que é aquela questão lá, a Limeira, a Fazenda Verão Mongol, que era nossa, que passou a pertencer para eles. E em 1872 já fala também de um novo recenseamento da população de Douradinho. O Douradinho tinha 3.089 habitantes, tinha mais do que hoje. Olha lá, 3.089. E hoje você falou que está com 2.000? 2.000. 2.000. Eleitores mesmo está em torno de 1.000, né? Mais ou menos. Então, por que será, né? A gente fica pensando, né? Por que diminuiu? Engraçado, né? O povo vai crescendo, vai caçando emprego, né? Vai saindo, né? Não mantém a população, né? Muitos vão embora. E interessante que nesse recenseamento, mais da metade não era branca. Olha lá. 1.422 brancos e 1.667 não brancos, que eram considerados pardo, preto, caboclo. Não pode falar cor. Não pode falar cor que E interessante, 3.089, quase que 1.000 a mais que a gente tem hoje. Aí em 1880 está criando mais uma vila. Aí o Machado também está se elevando à condição de vila. E aí o Douradinho passa a pertencer para Machado e pertence a Machado até hoje. Então, cerca de 1.141 anos pertencendo para Machado. E logo em seguida a gente está passando pela abolição da escravatura. E Douradinho teve escravidão. A abolição da escravatura foi em 1888. Aqui tem uma rua com o nome de Rua 13 de Maio, em homenagem à libertação dos escravos, que é lá embaixo. Já teve igreja de São Benedito. Mas conta algumas histórias, o povo fala, né? O povo mais velho conta que aqui tinha muitos escravos, né? Aqui tem 2 fazendas que... Agora a gente está chegando mais para a atualidade, né? Aí 1889 é um marco interessante, porque a gente deixa de ser império e vira república, né? Proclama-se a república e começa o sistema de presidencialismo, começam os primeiros presidentes. E no entorno do início aí da república,
vem surgir mais uma localidade dentro do nosso território, que é o Guaipava. Hoje ele é distrito de Paraguaçu. Ele surgiu também dentro do nosso antigo território. Ele surgiu com o nome de Paramirim, em função, até você fez uma postagem sobre os portos, né? Em Sapucaí. Era um porto que tinha no local onde surgiu hoje e ele tinha o nome de Paramirim, que é Porto Pequeno, porque tinha esse porto ali e tinha o Porto de Paredes. Então Porto de Paredes e mais para cima um pouquinho o Porto dos Vianos, que é pro lado de vocês, né? Então, mas aqui pra gente nós usávamos o Porto do Paramirim, que era do Guaipava, e usávamos o Porto de Paredes, que é aqui do lado de cima. Talvez aqui de Douradinho para cima o pessoal usava o de Paredes. De Douradinho para baixo aí talvez usava o de Pouca Massa, que é o de Guaipava. E o Pouca Massa surgiu lá na beira desse porto. Aí tem um tal de Zé Horácio que mora aqui no Giral da Onça, um bairro aqui para baixo. Nós fomos entrevistar ele, é muito engraçado para contar a história. Ele explicou por que o Guaipava já chamou Pouca Massa. Que esses barcos, eles vinham da região de Itajubá, né? Descia e subia. Isso. Trazia o que a gente não tinha, que é querosene, sal, e levava o que a gente produzia, que era boi, vaca, porco, arroz, café, e também comprava as coisas dos outros aí para baixo. E na região do Guaipava plantava muita mandioca. Eles compravam a massa da mandioca e levavam para a região de Pouso Alegre, Itajubá, para fazer polvilho. E depois começou a diminuir as plantações de mandioca e os donos do barco começaram a reclamar. Mas vocês estão trazendo muito pouca massa, muito pouca massa. E os próprios moradores, mas o povo só sabe falar pouca massa, pouca massa, pouca massa. Aí virou pouca massa. e virou distrito com o nome de Pouca Massa, distrito de Pouca Massa. Depois, agora mudou para Guaipava. E esse território era nosso. Aí nós perdemos mais um território para de Guaipava. E aí, falando da escravidão, como o território do Guaipava era nosso, ali tem uma fazenda deles ali que é São Diogo, fazenda São Diogo, mas era nossa nessa data aqui, 1895. E lá teve escravidão. Foi do Barão de Eloy Mendes, ou melhor, da esposa do Barão de Eloy Mendes, que ela foi casada 2 vezes. A primeira com um carioca, comerciante que veio aqui para a região e comprou terras aqui em Eloy Mendes, Varginha, Três Pontos, essa região aqui, Douradinho. E ele morreu sem deixar filhos. E ela casou com o senhor Eloy Mendes, que tinha uma fazenda lá onde Eloy Mendes chamava Fazenda Triunfo. E tinha essas terras aqui de São Diogo, Fazenda São Diogo, e tinha cerca de 40 escravos aí. Em 1895, já depois da abolição da escravidão, ela fez um testamento, nós encontramos cópia desse testamento, ela doou toda essa fazenda para os escravos dela. E falava que considerava os escravos como da família, porque ela não tinha tido filho, né? Só adotou um menino, e na condição de que eles não vendessem e não desfizessem das terras. Mas não foi o que aconteceu, ou eles venderam, ou foi apropriados, desapropriados. Eu sei que alguns descendentes permaneceram com alguns trechinhos de terra, que era chega de 600 alqueires. Muita terra. Interessante, porque não era comum isso, né? Na abolição da escravidão, os fazendeiros colocavam os escravos para fora da fazenda e pronto. Ela não, ela manteve os escravos e ainda doou as terras para eles. Em 1900, cria-se a Diocese de Pouso Alegre, que é um fato importante, que põe fim a essa questão de divisa territorial do circuito religioso. Todo o sul de Minas passou a pertencer realmente para Pouso Alegre, boa parte do sul de Minas, e não ficou nenhuma igreja do sul de Minas pertencendo mais para a Diocese de São Paulo. Em 1911, o Paraguaçu se eleva também à condição de município, que aí depois da República acaba com aquela questão de vila, comarca e tal, né? Cria os municípios, ele virou município. E aqui a gente vai perder o nosso último território, que é o Carvalhópolis. Carvalhópolis. Também nasceu dentro do nosso território. Então, na verdade, Douradinho foi um berço de várias... todos os municípios que estão em volta, né? Quando vem criança aqui, eu gosto de falar assim para eles entenderem. O Douradinho é pai do Paraguaçu, do Guaipava e do Carvalhópolis. E deu um braço e deu a perna para o Poço Fundo, Machado, né? Turvolândia, Turvolândia é um pedacinho.
Mas o Carvalhópolis inteirinho, todo ele, inteirinho, era território do Douradinho. Aí, por indisposição política, segundo o relato oral, alguma indisposição política aí do cidadão chamado Antônio Cândido Carvalho, que tinha apelido de Magro, ele saiu daqui, douradinhense, saiu daqui com a intenção de fundar um novo arraial. E foi lá para a região no dia 17 de maio de 1912, levou o padre daqui e celebrou uma missa debaixo de uma árvore aqui atrás da igreja, um óleo de copaíba, porque eles tinham um luxo danado com ele, ele morreu. Caiu, né? E celebrou essa missa e eles têm essa data como a data da fundação do São Sebastião dos Carvalhos, né? Mas pertencia para Douradinho, tá? Pertencia para Douradinho, porque eles votavam aqui. O Antônio Cândido foi candidato a vereador aqui em Douradinho, foi vereador 3 vezes, mesmo já tendo fundado lá, porque lá pertencia para cá. Aí depois virou distrito de Cana do Reino, aí não podia mais pertencer para Douradinho, passou a pertencer para Machado. Aí perdemos mais o último território, né? Depois de lá para cá nós não perdemos mais nada, 1912. E aqui em 1915 é a morte dessa senhora aqui, Sadonana, ela que construiu essa igrejinha que está ali do lado de lá, uma igrejinha aqui, Santo Antônio. Ela construiu... Nós passamos por essa igrejinha agora mesmo. Ela construiu essa igrejinha e foi enterrada lá, né? E foi enterrada lá. Quando foi trocar o piso, viu que os ossos dela estavam lá. O pessoal contava e depois foi confirmado. Sadonana. Então é uma igreja que foi da família, né? A família que ia cuidar. Mas a igreja funciona? Tem missa? Tem tudo ou não? Não, direto não. Só quando tem festividade de Santo Antônio, alguma coisa assim. Aí evento, que acha? Às vezes nos dia 13 faz um terço, alguma coisa, mas não assim constantemente. E ela era de família, né? Depois, na gestão aí do cônego Walter, ela foi incorporada na administração da paróquia. Mas até então, passava de família para família para cuidar da igrejinha. Até o Zezinho já andou cuidando um pouco. Dessa igrejinha? Ele é meio que descendente dela aqui. Pôs a porta. Cuidou da igrejinha. Agora precisa estar tá precisando de novo nela, né? E agora está com a paróquia, agora tem que ela cobrar. Tem mais ou menos uns quantos anos essa igreja? Então, a gente não sabe, né? Não sei se alguém pode dar essa informação. Ela morreu, o óbito dela é de 1915, ela morreu em 1915. A gente acha que essa igreja foi construída no final do século XIX e início do século XX. Essa data. Aqui já datas mais recentes, né? Fundação da nossa escola, inauguração da luz, que aqui tinha luz nas fazendas e não tinha dentro do Douradinho. Não tinha na cidade? Era um sonho do povo, que foi uma festa quando colocou a luz. 1985, a construção dessa última igreja. 44, essa aqui que foi demolida. Então nós já tivemos 3 igrejas grandes aqui. Algumas datas mais recentes agora, né? E aqui, esse quadro aqui que é interessante é o seguinte, nós criamos uma página lá que chama História e Memória de Douradinho. A gente coloca um pouquinho da história do Douradinho e resolvemos, vamos falar de algumas pessoas. Aí escolhemos algumas pessoas e fala a história deles. Zé Quera, Ney Cacheta, Antônio Miguel. E quando a gente começou a falar dessas pessoas, deu muito ibope. As pessoas gostam, né? Eu vou colocar aqui uma história para você contar para nós no Dedo de Prosa, que era uma história, era uma pessoa que o meu pai falava muito, e quando eu vi o seu Facebook lá de Memórias do Douradinho, foi o que me chamou a atenção para a história do Zuzu. Tá. Que o Zuzu tem uma história muito de vida, muito bonita, né? Então conta para nós, Ricardo, o que você sabe do Zuzu? Então, você não tem retrato? Tem esse aqui, ó. O Zuzu é esse aqui. O Zuzu, ele perdeu a visão, né? Tempo de criança, não é? Ele perdeu a visão por volta de 9 anos de idade. Foi perdendo aos poucos, né? Até ele falava que ele fazia de tudo praticamente, mesmo sendo cego, mas é porque ele enxergou as coisas. Ele sabia o que era uma vaca, o que era uma... Porque o pessoal, como é que você faz? Não, mas eu sei. Como é que você sabe que a cor do capim é verde, se você é cego? Não, mas quando eu fiquei cego eu já sabia que o capim era verde. Então tinha umas histórias interessantes, que o pai do Zezinho... É seu pai?
E o Zuzu, então ele perdeu a vista por volta dos 9 anos de idade, foi perdendo aos poucos. Então, os colegas dele que estudaram com ele na época que ele tinha visão, já conversei com uma das colegas dele, né? E me contou, né, depois eu falando que o pai falava muito do Zuzu. Aí ela falou assim, o Zuzu era a pessoa mais interessante. Ele andava a cavalo, ele fazia negócio. Fazia cerca sem enxergar, né? E ele sabia certinho, a gente não sabia como que ele sabia, mas ele sabia certinho. Se o tempo mudava, ele sabia pelo barulho das folhas, das árvores. Acho que a falta de visão, acho que aguçou os outros sentidos. Ele escutava muito. Dirigia, né? Comprou caminhão, dirigia. Comprou caminhão, fazia frete, né? Ficava junto com ele, usou para a esquerda. Daqui 2 metros para a direita. Ele gostava de festa, dançava muito. Sanfoneiro. Então a história do Zuzu é uma história muito interessante. Que engraçado mesmo sem a visão, ele passou não atrapalhou a vida. Passou mais ou menos quase que a vida toda falando que não acreditava em Deus. Ele é meu tio meio emprestado. Minha mãe é irmã dele de criação. Mas ele não acreditava em Deus? Mas ele explicava por quê. Por quê? Ele falou que foi perdendo a vista e a mãe dele levava ele para tudo quanto foi recurso para ver se não perdia a vista. E fez promessas. Levou ele na Aparecida do Norte, levou em onde tinha algum santo assim, especial e fazia com ele, ó, aqui meu filho, vamos fazer uma promessa para você não perder a vista, para você se recuperar e nós vamos pagar a promessa assim, assim, assado. Ele falou que ela sofreu até mais do que ele na perda da visão dele. E fez várias promessas e não adiantou, ele perdeu a vista. Ele falou, não, Deus não existe, porque se existisse, ele tinha ouvido a minha mãe, porque a minha mãe estava mais desesperada do que eu. Aí a partir daí ele perdeu, ele não tinha fé. Aí depois, já velho, tinha uma pedra na frente da casa dele, ele ficava lá sentado, batendo papo com as pessoas. Aí tinha um senhor aqui de idade, sentou lá com ele e começou a conversar e tal, né? Aí falou para ele assim, na hora de ir embora, ô Zu, até amanhã eu volto para poder conversar mais. Aí ele falou assim, ó, vai com Deus, senhor Joaquim. Aí eu estava do lado e perguntei, uai, o senhor não acredita em Deus? Você mandou o senhor Joaquim ir com Deus? Aí, como ele era cego, tinha mania de conversar, colocando a mão na gente para ver onde que você está. Assim, né? Aí colocou a mão assim em mim, não, vou te falar um negócio. Passei a vida inteira deles falando que eu não acreditava em Deus, mas agora estou ficando velho, eu vou prestando atenção na minha história de vida. Deus existe sim. Mas por quê? Olha para você ver, eu cego, eu faço muita coisa que tem gente que enxerga e não faz. Então Deus me tirou a visão, mas me deu muitas outras coisas, muitas outras capacidades. Olha só. Aí é um negócio interessante. Aí ele falou, não, hoje eu acredito que existe sim. Eu até tenho um certo sentimento de ter falado a vida inteira que Deus não existia. E Deus mesmo mostrou para ele que existia de uma outra forma, né? Então aí naquele quadro lá da nossa gente, né? A gente seleciona de vez em quando uma pessoa ou uma família e conta um pouquinho da história dessas pessoas, igual a gente fez com o Zuzu e o Zé Quera, Dona Elisa, Boca. Aí são vários personagens aí. Tem até a foto do Padre Afonso ali. O Padre Afonso não é daqui, mas a gente fez questão de colocar, nem o Cônigo Walter também não é daqui. Mas nós falamos muito deles porque eles tiveram uma passagem muito forte aqui. Não tem quem não admire essas duas pessoas, né? Uma pessoa muito boa, passaram por aqui, deixou muita saudade. E aí a gente então faz parte da história de Douradinho. Aí tem algumas pessoas que nós falamos aqui. Somazico, esse aqui é tio também, o Zezinho aí. Ele é uma pessoa muito boa, caridosa, esposa. Aqui é o pai do Zezinho aí, o Zé Quera, José Expedito Maciel, que é o Zé Quera. Nós contamos a história dele, foi fazendeiro, teve vários filhos aqui, constituiu uma família muito grande. 14 filhos. Pessoa assim, bem carismática, todo mundo gostava dele. Aqui é a moçada aí no início do século XX, várias pessoas. Aqui o Zé Boco e Dona Lilia, que são os pais aqui do Zuzu. São os pais dele? São os pais. Esse aqui é Dr. João Leão de Faria, é nascido aqui em Douradinho. Quem que é Dr. João Leão de Faria? Ele nasceu aqui, foi para o Rio de Janeiro e fez faculdade de farmácia. Voltou para Alfenas, fundou uma farmácia e um colégio. E nesse colégio ele implantou o curso superior de farmácia e passou a ser professor de farmácia.
Depois ele juntou a odontologia com a farmácia, aí virou a Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas, que era a EFOA, né? E depois que ele morreu, a EFOA agora virou universidade no governo Lula, e hoje ela é a Unifal. E quem fundou a origem dessa faculdade é daqui do ladinho, o Dr. João Sarei, nascido aqui. Que história! É, bacana. Esse aqui, seu Dedé e Dona Maria, marido e esposa, ele foi o dono da fábrica aqui, da família Moraes. A família Moraes também foi muito numerosa aqui em Douradinho. Ele teve laticínios aqui, foi vereador. Aí a gente conta um pouquinho da história dessas pessoas aí. Né? E a frase é muito bonita. Ah, tá. O espaço é limitado, tá errado. Limitado, Nossa. mas homenageamos a todos os nossos antepassados e todas as famílias douradinhenses, independente de estarem ou não aqui ilustrados. Muito bonito. É porque a gente fala de muita gente e depois às vezes pode ser que alguma pessoa sinta, por que não falou? Aos poucos a gente vai falando, né? Várias pessoas. Olha o que você pôs no meu retrato. Aí, ali na frente, vai ser o último, ali eu vou te mostrar. Nós colocamos todos os vereadores. Aqui nós vamos terminar só essas duas, né? Vamos lá. Aqui nós fizemos tipo um percurso religioso, um pouquinho da nossa religiosidade, né? Nós já tivemos então 3 igrejas do padroeiro. E tudo na praça, né? Tudo na praça. Teve essa aqui que nós comentamos lá atrás. A mais antiga, mais né? antiga. Deve ter havido uma pequena capela, como os documentos da igreja mencionou, mais grande assim, que comporte bastante gente, foram 3. Essa que durou mais ou menos até o final da década de 40, que o Zezinho comentou que o pai dele casou nessa, né? Aí demoliu e construiu essa. Essa durou pouco. Ela é bonita, mas durou pouco. A rua é de terra e teve uma trinca aqui, uma fenda no chão, e afetou a torre. Ela inclinou. Aí acharam por bem demolir ela e construir uma nova. Então essa aqui durou. Final da década de 40, quando foi 80 e pouco, já estava construindo essa. Então essa aqui já está quase que durando mais do que ela. Então foram essas 3. Agora uma relíquia no meio. O sino. O sino de Douradinho. Olha a data dele. 1814. Lá atrás nós vimos que criou a freguesia aqui em 1813. Um ano depois eles colocaram o sino. E esse sino existe até hoje? Existe. Ele estava nessa, veio para essa e depois veio para essa. Que coisa boa. E tem uma frase nela em alto relevo, num português diferente, está redondo, não dá para ler, nós colocamos aqui, ó. Viva São João Baptista e toda a sua santa aplicação na graça de Deus. Uma palavrinha que está arranhada, não dá para ver. Ano com 2N, 1814. Então deve ser até tombado pelo patrimônio, né? Porque é uma coisa antiga, uma relíquia mesmo. Será que é tombado? Não é. Não? Eu acho que não. O padroeiro, São João Batista, é tombado, mas o sino acho que ainda não é. E a igrejinha de Santo Antônio, que é a capelinha lá que a gente falou, né? Que foi construção de família e hoje foi incorporado na paróquia. E aqui as outras religiões que são nossos irmãos evangélicos aí. Assembleia de Deus. Assembleia de Deus também. Só que são 2 ministérios diferentes. Essa aqui é de Santos e essa aqui é de Jardim dos Ipês. Mas que já desvinculou do Jardim dos Ipês de São Paulo e agora é Ministério de Douradinho mesmo. A sede é aqui mesmo. Ah, é aqui? E tem a congregação cristã também. E agora aqui na avenida aqui atrás está surgindo uma outra que é a filial do Valdomiro lá, Zé Marcelo. Está surgindo mais uma quarta. Vai fazer mais um. E também que não deixa de ser religiosidade, né? Mas que são expressões culturais aí, folclóricas. Nós temos o terno de Congo, a congada. Como que chama o terno de Congo aqui? Pessoal, é terno de Congo de Douradinho. Douradinho? E aí tem uma história bacana, essa história do Congo aqui, e a gente fala muito dessa pessoa aqui, Nésio Pereira. É uma pessoa humilde, simples, já faleceu, mas ele fez um esforço enorme para manter essas tradições vivas aqui em Douradinho. A congada, a folia de reis. Foi que morreu, acabou tudo. Acabou? Fica aí capengando, né? De vez em quando ele dá uma levantada. Mas enquanto ele estava vivo, isso aqui não morria, não, era forte. É porque tinha amor no que fazia, né? Futebol, acabou, né? É sempre assim, né? Quando tem uma pessoa que tem amor no que faz, está ali sempre ativo, né? Não mede esforço, né? Umas pessoas dessas faz muita falta, né? Faz. Comunidade. Ali tem mais um quadrinho, mas é de outras pessoas também que nós falamos. Aí o João Toreiro aí.
Aqui a família Maciel, que são os ancestrais aqui do Zezinho, os mais antigos, né? João Júlio. A família Maciel aqui é grande, É né? muito numerosa. É a família mais numerosa aqui. Porque é diferente de outras famílias, é uma família que estabeleceu aqui e pouca gente saiu daqui. A maioria ficou, né, Zezinho? Aí ela se tornou a família maior aqui do Douradinho. Aí aqui os passarinhos no Brasil, que é... Os passarinhos no Brasil é de Douradinho, né? É. Já cantaram lá em Turvolândia, em festa do Usuário. Eles já fazem show por aí. Aqui são os dois mais idosos vivos aqui em Douradinho, a Dona Ponina, 98, e o Sozanga, 97. Aqui o Nésio, carne de pombo. Esse senhor também aqui é da Fazenda Tucum, aí, da região da Fazenda Tucum, foi prefeito de Poços de Caldas e também ajudou na implantação do Sistema Único de Saúde no Brasil. É daqui. Ele é médico, doutor. Coisa boa. Aqui os Moraes, antigamente também os Moraes eram uma família muito numerosa, eles fazem uns encontros aqui de família de vez em quando. Muito grande. Muito grande. Dois tópicos. Um de amor por Douradinho, uma poesia, né, maior, mas colocando só 2 ou 3 versos aqui. E uma de sonho de liberdade. A gente é tão antigo, surgimos aqui na frente de todo mundo, por que nós não viramos cidade até hoje? Sonho de liberdade. Olha o último verso aqui, ó. A tua emancipação ainda é mito e pode se tornar verdade, se teu povo implorar no estrondoso grito pelo direito maior à liberdade. Mas a gente ainda vai trabalhar isso aqui ainda, porque Não vai dar certo. vai dar certo. Aí aqui umas fotos das fazendas, que nós falamos dos cadastros de terra. Ah lá, a Fazenda Limeira, que está lá perto do Poço Fundo, onde produz a cachaça. Fazenda Limeira. Então está pertinho do Poço Fundo, já foi Douradinho. São Diogo, que hoje é de Guaipava, que é onde foi doado para os escravos essa fazenda. A Fazenda Tucum, que eu estou te falando, tem de escravidão. É lá que tem a senzala ainda. Tem um prédio, né? Eles Sim. usam lá como depósito e tal, mas ela existe lá, o prédio ainda. E eles estão mantendo essa fazenda do jeitinho que ela foi antigamente, estilo colonial. Aí eles fazem um encontro de família, que final de ano, Natal e tal. Para não mexer na fazenda, eles fizeram uns apartamentos aqui para baixo, para manter ela intacta como ela foi originalmente construída. Então eles têm essa consciência de manter ela do jeitinho que ela está. E eles já dividiram a fazenda, ela era grande, mas a parte que está aqui em volta da fazenda, eles tiveram a consciência de não dividir com ninguém. Todo mundo é dono. E Todo se mundo é dono? nascer uma criança daqui para frente, filho de alguém lá, também é dona aqui. Mas com a condição de manter isso aqui do jeitinho que está. Conservar a história, né? Interessante, né? A conservação da história é uma coisa muito A importante. gente já vai falar às vezes. Aqui é o bispo que dá nome à nossa. Nós temos uma única avenida aqui atrás, que chama Avenida Padre Francisco de Paula. É um padre nascido em Douradinho e que virou bispo, foi bispo no Maranhão. Ele nasceu em 1866. Ele nasceu mais ou menos onde eu Guaipava hoje. Mas lá era Douradinho, então ele foi batizado, registrado aqui como douradinhense. Aí já veio gente de Guaipava aqui, aí quando eu fui mostrar, eu falei, não, mas você está errado, você nasceu lá, ele é de lá, não é daqui. Aí eu falei, não, mas o Guaipava surgiu em 1890, Dentro de Douradinho, né? dentro do território de Douradinho. Quando ele nasceu, não existia Guaipava. Guaipava é filho do Douradinho. E faleceu lá no Maranhão. Aqui nós fizemos um resumo da nossa política, né? E relacionamos aqui todos os vereadores que passaram por Douradinho. A fonte aqui nós pegamos com as atas lá da Câmara, a Câmara tem as atas, né? Aí nós colocamos todos que foram vereadores aqui, que a gente é distrito, então não tem prefeito. Tem quantos vereadores aqui? Permitido quantos? Se eleger, quantos puder eleger. Ah. Então, mais ou menos essa é essa a história é do Douradinho. Deu para ter uma ideia? E muito interessante, né? Eu não imaginava que Douradinho era assim tão antigo, né? Tão antigo que foi o berço da divisão aí de muitos municípios. Ainda mais um rapaz desse aqui que parece que interessa umas coisas. Né? Tem que ser para quem gosta, né? Para quem gosta do assunto. Eu acho importante, sim, a professora aqui da escola pediu para fazer uma palestrinha para as crianças. E falou para eles, fala para eles da história e tenta motivar eles a estudar e tal, né?
Aí, quando estava contando a história, eu comecei a mostrar para ele o seguinte, ó, conheça a história, é importante você conhecer a história. Conheça a história do seu pai, da sua mãe, né? Conheça a luta do teu pai para você estar aí, né, na escola. Conheça, isso é muito importante. E conheça também a história da tua cidade, a história da tua família. A tradição, a tradição, né? Para dar valor. Aí coloquei para quem conhece, ama mais. Se você não gosta daquilo que você não conhece. Quando você conhece, você passa a gostar. Aí eu falei, quanto mais você conhecer Douradinho, mais você vai gostar de Douradinho. Quanto mais você conhecer teu pai, mais você vai gostar do teu pai, da tua mãe. Procura saber a história da tua mãe. E o que eu acho muito interessante nessa história aí é que antigamente as coisas eram muito difíceis, né? Era muito difícil, o povo tinha muita terra, eles não tinham um caminhão, não tinham um trator, era só na base assim, da força de carro de boi, da força do boi, e eles cuidavam de tudo, né? Era difícil, mas eles não desistiam, né? E hoje as coisas estão tão mudadas, né? Estão tão diferentes, porque hoje a pessoa às vezes tem um pedaço de terra, que não é muita coisa, e dá o que fazer para produzir, né? Dá o que fazer para poder tirar alguma coisa daquela terra. Então essa contação de história, essa manter a tradição do jeito que você está fazendo aqui em Douradinho, primeiro eu queria te parabenizar. Primeira coisa, porque é muito difícil encontrar uma pessoa que valorize tanto a história como você valoriza e conta assim de uma forma, às vezes assim, que você não era nem nascido, mas você teve o interesse de sentar, estudar e colocar essa história para muita gente ver. Isso aí é muito importante. Eu sempre me interessei pela história, assim. Pegava retalhos, né? Antigamente eu via falar alguma coisa do Douradinho, deixa eu pegar esse aqui, deixa eu ouvir. Os mais velhos também. Foi juntando. Sempre gostei também de ouvir os mais velhos contar. E fui guardando isso. Fui guardando. Aí de vez em quando até escrevia mesmo, o cara falou para mim, eu colocava, guardava. Aí eu falei, um dia eu vou juntar esses retalhos e fazer um tapete, uma coisa. Uma peça só. Uma peça só, e essa peça só está transformando. Aí eu aposentei agora faz 3 anos, já vai fazer 3 anos. Aí eu comecei tem mais tempo, né? Aí comecei a trabalhar mais forte em cima disso, pesquisar mesmo, ir atrás, né? Aí já ficou aquele negócio como se fosse um objetivo. Eu vou aqui no Aparecido do Norte, vou passar por campanha, vou passar uma tarde ali no museu, ver o que tem lá que fala do Douradinho primeiro, depois eu sigo viagem. Aí já coloquei na minha pauta, sempre que eu puder, pegar informações sobre o Douradinho. Mas que coisa boa, isso aí. E agora, mais recente, nós começamos a pedir ajuda também. Eu falei, pesquisar, consolidar a história é fácil, mas tornar isso público, passar realidade, é mais difícil, né? Aí conversei com um ex-prefeito aqui, que eu achei que ia ser candidato, se ele for candidato, eu falo para ele, eu te apoio e você me dá um recurso lá pelo município para a gente produzir uma revista, um livro, uma coisa bem consistente, né, para colocar nas escolas, né, deixar disponível para o povo conhecer a história do Douradinho. Aí ele falou, não vou ser prefeito não vou poder te ajudar, mas eu te ajudo de outra forma. Ele é professor no Instituto, aí ele articulou lá dentro do Instituto e essa ideia nossa virou um projeto institucional da escola. Aí hoje nós montamos um grupo, aproveitou o que eu já tinha e o grupo agora está auxiliando a gente a fazer um trabalho até mais avançado, até mais forte, né? E eu fico muito feliz com isso. Que bom, que Deus te abençoe, te ilumine. Eu também acompanho o teu trabalho lá na internet, a sua página lá é muito boa, até uma hora você entra para você ver. Aí conta umas histórias bacanas lá, receita, né, das coisas da roça. Um dedo de prosa, parece que é um caipira, um chapeuzudo, né? Já conheci? Não, o meu Paraná, parece. Esse canal é novo. O canal Dedo de Prosa tem praticamente 2 anos, né, Zé? Mais ou menos. 2 anos, mais ou menos. Mas é assim, tem um vídeo a cada semana e é tudo para manter a tradição. A tradição, as conversas antigas, as receitas, que é o que o povo mais gosta, né? As receitas antigas. A receita antiga caiu no gosto do povo. Queima a panela, mas faz. Mas eu queria te agradecer, viu, Ricardo?
Ricardo, de ter mostrado com tanto detalhe. Eu que agradeço aí a tua visita. E volto aqui para a inauguração do seu livro. Não, com certeza. O lançamento do seu livro. Bacana, pode vir. Se Deus sim, quiser. é um prazer. Então vamos terminando mais um dedo de prosa.